Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo iremos debater uma questão importante e que inquieta muitos países no mundo. Afinal, de onde a Coreia do Norte tira tanto dinheiro e tantos recursos para financiar o seu programa nuclear e de mísseis balísticos? Sabem, se gostarem, deixem aqui as suas curtidas, pois são muito importantes para o canal. Durante a Guerra Fria, os maiores financiadores do regime norte-coreano eram a Rússia e a China, países que defendiam o seu sistema de governo comunista e que tinham interesse na manutenção da existência da Coreia do Norte como país independente. Através daquele país, os soviéticos e os chineses criavam um ponto de tensão em toda a Ásia, mantendo seus inimigos norte-americanos, sul-coreanos e japoneses em constante estado de alerta. Além disso, para a China e a União Soviética, a Coreia do Norte também servia como um estado tampão, mantendo a uma distância segura das suas fronteiras os exércitos inimigos. E foi assim que a Coreia do Norte foi armada até os dentes num longo processo que começou no final dos anos 40 e que se estendeu até o início dos anos 90. Como reflexo disso, praticamente todo o exército norte-coreano, a sua marinha e a sua força aérea estão equipados com armas russas ou chinesas, que na prática não passam de armas russas, ligeiramente adaptadas ou construídas sob licença. Mas com o desmantelamento da União Soviética em 1991, os russos deixaram de ser capazes de financiar diretamente o regime de Pyongyang, com grande parte dessa responsabilidade ficando nas mãos dos chineses, que ao longo dos últimos 25 anos foram praticamente os únicos com os quais os norte-coreanos negociaram diretamente. Como resultado disso, quase 70% da receita anual da Coreia do Norte vem de acordos comerciais com a China. Apenas uma única matéria-prima, o carvão vendido para a China, responde por quase 40% da receita anual daquele país. Como é óbvio, não há dados concretos fiáveis, mas estima-se que entre 25% a 30% de todas as riquezas geradas na Coreia do Norte sejam direcionadas para suas forças armadas, o que é 15 vezes mais do que a média mundial, que gira em torno dos 2% do PIB. E por isso, amplos setores ficam completamente abandonados, como por exemplo a saúde, a educação e a construção de infraestruturas básicas. À exceção da capital, Pyongyang, o restante do país carece de infraestruturas como estradas, esgotos e sistema para o tratamento de água. Estima-se que mais de 40% da população viva abaixo da linha da pobreza, com a população de amplas zonas do país sofrendo com a falta de remédios e alimentos básicos para sua subsistência, já que uma parte bastante significativa dos poucos recursos gerados pelo país vão diretamente para o sustento das Forças Armadas e do seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Mas mesmo esses recursos são insuficientes para sustentar um programa nuclear e de mísseis balísticos tão avançado como o norte-coreano. Por isso, de onde realmente vem o dinheiro? Essa é uma pergunta para a qual não há uma resposta exata e definitiva, mas acredita-se que os norte-coreanos utilizem diversas artimanhas para conseguir os recursos necessários. Uma delas é enviar para fora do país trabalhadores qualificados e especializados que enviam de volta para a Coreia do Norte grande parte dos seus ordenados. Estima-se que um pequeno exército de mais de 20 mil norte-coreanos estejam nesse momento vivendo e trabalhando em países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. São pessoas que receberam formação universitária de qualidade em universidades chinesas ou russas de topo e, por isso, são muito bem vistas no mercado laboral internacional. Se cada trabalhador receber um salário anual de $40 mil, que é a média salarial anual nos Estados Unidos para médicos, engenheiros e trabalhadores qualificados e especializados, e se metade desse dinheiro for enviado de volta para a Coreia do Norte através de bancos chineses, a receita anual obtida giraria à volta dos 400 a 500 milhões de dólares. Como forma de incentivar esse esquema, o governo norte-coreano mantém as famílias desses trabalhadores como reféns e sob constante ameaça.
Acredita-se também que a Coreia do Norte tenha uma rede gigantesca de empresas fantasmas à volta do mundo, dedicadas a negócios que vão desde o imobiliário, compra e venda de ações no mercado financeiro, até mesmo a negociação de grandes obras de arte. Tudo, como é óbvio, debaixo de um manto de empresas fantasmas, a maioria delas com ligações com a China. E é através desses esquemas que o regime de Pyongyang tem acesso a bilhões de dólares em recursos anuais. Como já deu para perceber, devido aos embargos impostos pela comunidade internacional, a China é um elemento fundamental nesse esquema norte-coreano. Se a China resolvesse de um dia para o outro deixar de apoiar o regime norte-coreano, seja de forma direta através do comércio internacional de bens e serviços, ou de forma indireta através desses esquemas econômicos fraudulentos, o governo de Kim Jong-un cairia em pouquíssimo tempo. Mas a China, apesar de uma aparente aproximação com os Estados Unidos nos últimos meses, e de ter chegado mesmo ao ponto de cortar algumas relações com os norte-coreanos, com destaque para a interrupção provisória na compra de carvão, não tem interesse absolutamente nenhum em ver o fim do regime comunista da Coreia do Norte. E é por isso que alguns analistas acreditam que, além de todos esses esquemas, os norte-coreanos recebem dos chineses também ajuda direta em materiais e pesquisadores. A China é uma potência nuclear plena, capaz de lançar mísseis balísticos intercontinentais armados com ogivas nucleares a milhares de quilômetros de distância. E algumas fontes afirmam que os chineses estejam também auxiliando ativamente o regime de Pyongyang no seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Esse é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos ainda não atacaram os norte-coreanos. Sem o consentimento da China, o seu principal patrocinador, a Coreia do Norte nunca será atacada. O presidente Donald Trump sabe disso e vem tentando convencer os chineses de que é mais vantajoso e lucrativo alinhar-se com os Estados Unidos através de um aprofundamento dos grandes laços comerciais que unem ambos os países, do que manter-se fiel a um regime comunista estagnado, um autêntico fóssil dos tempos da Guerra Fria.